Então queria dar-vos as boas-vindas a mais um Ask Me Anything Fumaça. Desta vez vamos falar sobre a transição energética e connosco temos o físico e investigador Luís Fazendeiro. Luís tem um mestrado em Física Teórica, tem um doutoramento em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável e tem-se dedicado à investigação em termos muito latos na área da transição para energias renováveis. Ele colabora regularmente também com o Le Monde Diplomatique. Eu ia deixar uma primeira pergunta que tem assim algum contexto. Passaram-se 5 meses desde que as tropas russas invadiram a Ucrânia e desde então, quer pelo efeito das sanções europeias, quer por via das armas de arremesso utilizadas pelo Kremlin, o fornecimento de energia às casas e às indústrias europeias tornou-se um assunto de guerra. Um terço de todo o gás utilizado na Europa vem da Rússia, e quanto mais caminhamos para o leste do continente europeu, maior a relação de dependência. A Rússia já cortou o fornecimento de gás àqueles que não estão dispostos a pagar em rublos, como é o caso da Bulgária e da Polónia, e também reduziu os fluxos para a Alemanha, para a Itália, a Áustria, a Grécia. Então, Luís, começava por te pedir para explicares um bocadinho o quão dependentes são os países europeus, neste caso do fornecimento de energia russa, e esta pergunta muito grande que é como é que achas que esta situação de guerra, esta dependência, pode afetar a transição energética? Olá, então, já agora, obrigado pelo convite também. É um prazer estar aqui convosco ouve-se bem, eu esqueci de perguntar, estão-se a ouvir bem? Perfeitamente. E sobretudo com o projeto de Fumaça, que acho que é um projeto excelente e que eu também já vou seguindo há vários anos. Se calhar faço só aqui um disclaimer muito rápido. As questões que nós vamos discutir hoje, não é? Começando logo pela pergunta da Margarida, acho que são das mais complexas dos nossos dias, não é? Portanto, isto envolve desde relações internacionais, a economia, tecnologia, portanto, questões sociais e políticas. Portanto, tudo aquilo que eu disser parte sempre da minha perspectiva pessoal, não é? E eu acho que o que interessa realmente aqui é cultivar mesmo um espírito crítico. Ou seja, é vocês procurarem outras fontes de informação, como o Fumaça, por exemplo, não é? Como o jornal Mapa em Portugal, como o Le Monde Diplomatique, enfim, fontes de informação também alternativas, com as outras perspectivas. E pronto, em relação à questão da Margarida, acho que a Europa realmente está muito, muito dependente do gás russo, ou estava até mesmo há pouco tempo. Em particular, no caso alemão, tanto a Alemanha é assim um bocadinho o motor económico e industrial da Europa, já é há muitas décadas, e é um bocadinho estranho para nós agora realmente percebermos, mesmo quem estuda estas questões da energia, não é? Até que ponto é que, de certa forma, a Alemanha se deixou enredar, vá lá, nesta teia. Ou seja, uma economia tão poderosa, não é? que se orgulha tanto da sua produtividade, da sua eficiência, do seu bom senso, e foi-se realmente tornando cada vez mais dependente de um país com o qual nós já sabíamos que havia imensas questões. A anexação da Crimeia já aconteceu há 8 anos, não é? O, o acumular de tropas junto da fronteira ucraniana também já tinha acontecido no ano passado. Portanto, apesar do que estar a acontecer ser uma tragédia absoluta, não é? E acho que todos nós desejaríamos que acabasse o mais rápido possível, não se pode dizer que seja completamente inesperado, não é? E acho que aqui os líderes alemães falharam um bocadinho. E também por apanhado a maior parte dos outros líderes europeus, não é? A Margarida também já citou que quanto mais nós nos deslocamos para o leste da Europa, maior é a dependência de gás e petróleo russo. A Itália, como também é a terceira maior economia da zona euro, também está bastante dependente. Eu, por acaso, não tenho agora aqui os números, mas acho que no caso da Itália é à volta de 30% ou algo do género. Mas não tenho aqui os números realmente. O caso de Portugal é um bocadinho melhor, né? Porque nós talvez portámos aqui nesta cauda a questão do fornecimento russo, praticamente nem se põe no nosso caso. Agora, o que se põe, entretanto, é uma série de outras questões, que se calhar talvez outras perguntas venham mais nesse sentido, mas em particular uma questão assim muito rápida que me ocorre e que eu tento sempre falar sempre que posso nessa temática, é que, ou se calhar até só um passo atrás. Portanto, nós aqui há coisa de 20 anos ou 30 começou-se a criar um bocadinho esta narrativa do gás natural, que consiste sobretudo em metano, não é? Que é um combustível fóssil. Começou-se a criar a narrativa de ser uma espécie de um combustível de transição, ou seja, de uma ponte para a transição energética. Ou seja, é um combustível fóssil, tem emissões que causam efeitos de estufa, mas apesar de tudo, quando nós queimamos gás, isso emite menos dióxido de carbono do que no caso do carvão e do petróleo.
E, portanto, os governos e as grandes empresas agarraram nesta temática e começaram a gerar muita política em torno do gás. Portanto, isso foi um erro fundamental. Portugal não é exceção, portanto, Portugal foi atrás, dentro das diretivas da União Europeia e daquilo que os outros países planeavam. E o que nós tínhamos então há muito pouco tempo nós tínhamos um gasoduto que vinha da Argélia, portanto, que atravessava Marrocos, depois Espanha, e que entrava em Portugal através de Campo Maior, e a maior parte do nosso gás dito natural entrava então por aí, por essa fronteira, portanto, por um gasoduto terrestre, que começou a funcionar, acho que por volta de 97. E depois, entretanto, ao longo dos anos, e isto também nos mostra um bocadinho as dinâmicas políticas e económicas aqui em jogo, portanto, a indústria portuguesa e as empresas de energia, etc., estavam constantemente a fazer lobby junto do governo português a dizer que aquele gasoduto era insuficiente. Ou seja, que o norte da África era uma zona instável, politicamente, militarmente, que nós precisávamos diversificar as fontes de energia e, portanto, tanto insistiram nisto que acabou por se criar realmente um terminal de gás liquefeito, natural, no Porto de Sines. Uhum. E com os anos, a fatia de gás que nos foi chegando através de barco, portanto, deste tal gás liquefeito, em estado líquido, começou a ser cada vez maior, sobretudo a partir de 2014. E agora deu-se aqui também outra situação curiosa, é que devido a tensões também geopolíticas entre a Argélia e Marrocos e uma série de questões diplomáticas, a Argélia, o ano passado, decidiu cortar o fornecimento através desse gasoduto. E agora, nós em 2021, Portugal já tinha recebido 95% de todo o gás via barco, via LNG, e agora com o fecho deste gasoduto então, que nos ligava com a Argélia, nós estamos completamente dependentes do gás natural liquefeito. E, portanto, em 2022, muito perto de 100% de todo o abastecimento de gás vai chegar a Portugal através de barco. E depois, finalmente, há aqui a cereja em topo do bolo. É que acho que, provavelmente, como a maior parte dos que estão a ouvir já sabem, não é? O gás natural não é realmente esta maravilha que nos foi dita, não é? Quando nós, apesar de na altura da combustão ser um bocadinho nada mais limpo, quando nós começamos a somar todos os impactos ao longo da cadeia de produção, portanto, a extração do gás, nomeadamente a sua liquefação, se for transportado pelo barco, as fugas que há ao longo da viagem do navio, depois a energia que se gasta para voltar a injetar o gás na rede, etc, etc, etc. Quando nós somamos tudo isto, acabamos por descobrir que o gás natural pode ter um impacto muito superior ainda ao do carvão. Ou seja, e na prática o que é que isto implica? Implica que as emissões de Portugal e de vários países europeus, as emissões de gases de efeito de estufa, têm vindo a baixar ao longo dos últimos 20, 30 anos, de forma mais ou menos constante, uns mais, outros menos, mas provavelmente, devido a esta nossa ação, estamos a exportar muitas das nossas emissões para fora. E, portanto, através desta ação, nós estamos a fazer com que as emissões globais aumentem. Isto é... e finalmente, pronto, onde é que eu acho que isto vai dar? Em termos de guerra, eu acho que a pouco e pouco os líderes europeus começam realmente a dizer a pouco e pouco o que é que isto vai implicar para toda a União Europeia. Nomeadamente, eu penso que era mais ou menos claro para toda a gente que mais tarde ou mais cedo a Rússia ia usar os trunfos que tem, não é? E o seu grande trunfo, ou talvez o segundo maior a seguir às armas nucleares, é precisamente as suas reservas de gás e de petróleo. E, portanto, é óbvio que eles iam usar isto como arma de arremesso e estão a fazê-lo agora. E pessoalmente parece-me também um pouco estranho como é que a União Europeia está a demorar tanto tempo a reagir, ou seja, como se não tivessem, como se não antevessem estas coisas, não é? Com a claridade e com a lucidez que deveria estar a acontecer. Só para continuar essa ideia, achas que seria exigível uma reação há 5 meses ou antes disso? Ou seja, porque esta, por exemplo, o pedido da Comissão Europeia de redução e ter aqui um plano concertado surge na sequência da redução de fornecimento da Gazprom no Nord Stream 2 na Alemanha. Achas que isto podia ter sido uma reação muito mais antecipada no tempo? Eu acho que se calhar devia ter sido antecipada para aí uns 15 anos. Eu ia dizer 20, mas vamos lá, 15, porque pronto, o Vladimir Putin chegou ao poder há 22, 23, não é? Ele disse quase logo quais é que eram os seus planos, era restaurar o anterior Império Soviético. A União Europeia teve todo este tempo para reagir
há 5 meses atrás, quando há esta invasão, quando a Europa decide, e do meu ponto de vista bem, ficar, por procurar ajudar a Ucrânia, eu acho que deviam-se começar imediatamente a delinear planos para consumir zero hidrocarbonetos e eventualmente todo o tipo de produtos vindos da Rússia. Talvez alguns desses planos tenham sido feitos em segredo e não tenham sido divulgados, e então talvez haja aqui uma estratégia de comunicação social em que nos vão dizendo a pouco e pouco os próximos passos, mas para quem realmente não tem acesso aos documentos confidenciais e quem não está neste processo de decisão, que acho que somos todos nós aqui, a ideia que parece que a Europa está constantemente a tentar recuperar terreno, ou seja, que toda a iniciativa está do lado do fornecedor de gás e petróleo neste caso, e que nós estamos só a tentar recuperar terreno. E já agora, é que muitas destas medidas, nomeadamente poupança de energia, portanto, racionamento, uma utilização racional dos recursos, são também muitas das ferramentas que nós precisamos urgentemente de implementar se queremos realmente combater a crise climática. E se há realmente uma seriedade em baixar as emissões com a rapidez que a Europa diz que quer baixar. E, portanto, a guerra realmente eu acho que não veio alterar radicalmente a situação em termos energéticos, vem acelerar um bocadinho certas tendências e vem também tornar mais visível, para quem não estivesse tão atento, onde é que realmente o poder está. Portanto, os países detentores de reservas de hidrocarbonetos e as empresas que os controlam, têm um poder absolutamente extraordinário e que influencia as decisões políticas, faz cair governos, inicia e termina guerras, portanto, e tem sido assim já desde há muitas décadas. Desde o Iraque até às questões do Irão e da Revolução, portanto, a Venezuela, enfim, esta discussão levava-nos muito, muito longe, mas a Arábia Saudita, enfim. Ia só incentivar-vos a fazerem perguntas à vontade, é só ligar o microfone. Depois, se tiverem muitas pessoas a falar, força para colocarem aqui nas reações uma mão no ar, mas liguem os microfones e façam perguntas à vontade. E talvez aquela questão de levantar a mão, acho que Funciona. Senão eu vou fazer uma pergunta que tínhamos aqui escrita do Miguel Franco, que eu acho que não está aqui connosco, que tinha deixado já algumas perguntas escritas, e ele pergunta, ele diz, um dos grandes desafios da transição energética provinciada por combustíveis fósseis, um dos grandes desafios da transição de energia provinciada por combustíveis fósseis para alternativas renováveis é o armazenamento. Enquanto os combustíveis fósseis são fantásticos nessa dimensão, não existem alternativas de armazenamento de energia solar, por exemplo, em grande escala. Como é que se começa a atacar este problema? É a pergunta do Miguel. Ok. Pronto, isto já entra um bocadinho mais, se calhar, na área que eu estou mais a fundo, não tanto na geopolítica. Bom, então quando nós geramos energia através do sol, basicamente temos duas maneiras de o fazer. Uma, se calhar que é a mais simples e despachamos já, é por exemplo através do aquecimento de água. E acho que toda a gente já viu aqueles cilindros, não é, nos telhados das casas, onde basicamente se está a utilizar a energia solar simplesmente para aquecer a água. Em que aí realmente não se põe tanta questão do armazenamento. Portanto, aquilo, acho que tem uma espécie de um isolamento em que vai mantendo um bocadinho o calor da água durante algumas horas. Quando nós falamos então na parte fotovoltaica, e eu acho que é essa que o Miguel se refere, quer seja energia solar, ou é eólica, ou é hídrica, enfim, os problemas são um bocadinho parecidos. A questão realmente é como é que armazenamos a eletricidade. E, bom, no caso dos combustíveis fósseis é um bocadinho mais fácil, não é? Portanto, nós temos, por exemplo, uma central termoelétrica. Se queremos gerar eletricidade, começamos a queimar combustíveis e a eletricidade vai para a rede. Se queremos parar de o fazer, paramos, não é? E os combustíveis ficam lá. No caso de eletricidade, nós, apesar de tudo, temos várias maneiras de armazenar. Não há nenhuma maneira que seja uma espécie de uma solução mágica, mas, por exemplo, uma coisa que acontece muito em Portugal é o armazenamento através das barragens. Ou seja, a maior parte das barragens, e cada vez mais a maior parte delas, têm uma capacidade de tanto bombear água, portanto, para cima. Vamos lá ver. Portanto, como é que se gera eletricidade? Nós temos
água armazenada ali no reservatório, não é? Abrimos uma comporta, isto simplificando um bocadinho. A água, portanto, segue a força da gravidade, basicamente, né? Vai de um sítio mais alto para outro mais baixo. Ao fazer isso, faz girar uma série de turbinas, né? E essas turbinas estão ligadas a dínamos, ou seja o que for, e geram eletricidade. Mas nós também podemos fazer o contrário, que é, e isso acontece diariamente quase no sistema eletroprodutor português. Se nós tivermos muitas renováveis, nós sabemos que elas têm picos de produção, por exemplo, o solar vai ter um pico de produção às 2, 3 da tarde. Se nós eventualmente tivermos a gerar eletricidade que não é precisa naquela altura, nós podemos utilizá-la então para bombear alguma daquela água das barragens para cima. E isso é uma forma de armazenamento de certa forma. Portanto, há sempre uma pequena perda de energia, mas isso acontece também em qualquer processo de armazenamento. Mas o que se passa agora é que, ao mandarmos aquela água para cima, quando voltamos a ter menos eletricidade, por exemplo, do solar, e voltamos a precisar daquela, abrimos novamente a comporta e lá geramos eletricidade novamente. Outra forma, pronto, se calhar talvez o Miguel tivesse a perguntar mais nesse sentido, é obviamente as baterias elétricas, não é? Nomeadamente a lítio e outros materiais que estão agora a ser desenvolvidos. Aqui, pronto, existem. Uma coisa, se calhar, a reter em toda a energia é que todas as soluções ou todas as tecnologias têm vantagens e têm desvantagens. Não há nenhuma tecnologia que não tenha um impacto negativo, seja em que tipo for, e todas elas têm também alguns impactos positivos. E realmente, quando nós estamos a tentar, nós precisamos de um mix energético, em praticamente todos os países do mundo isto é verdade, e precisamos de encontrar uma espécie de uma forma, da melhor forma possível, de combinar estas várias energias. Então, uma dessas possibilidades então de armazenamento é nas baterias, não é? E isso, por exemplo, pode servir para alguma mobilidade elétrica, pode servir para, por exemplo, em casos de autoprodução, portanto, casas que já existem, não é? Onde nós temos painéis solares já acoplados a algumas baterias e, por exemplo, os próprios carros elétricos, portanto, também há muitos estudos no sentido de podem servir como uma espécie de armazenamento deles mesmos. Por exemplo, vamos ver uma situação em que as pessoas chegam ao trabalho de manhã, vamos supor, usar um veículo elétrico e põem o carro na garagem onde existe, por exemplo, um painel solar e vão estar o dia ou a maior parte do dia naquela empresa, no seu posto de trabalho. Na hora de maior calor, os painéis solares podem potenciar então a energia também, não é? E podem carregar o carro. Pelo contrário, à noite, por exemplo, quando a pessoa chegar a casa, não é? E não há sol, portanto não vai carregar o carro, mas a parte da bateria pode servir para alimentar um bocadinho a rede, não é? Portanto, todo este interplay, vá lá, entre as várias fontes e as várias soluções que tem que se arranjar aqui uma combinação ótima. E depois, finalmente, até o próprio hidrogênio. Normalmente, nestas discussões, fala-se muito no hidrogênio como uma fonte de energia alternativa, como uma forma de energia. No sentido mais estrito, não é? O hidrogênio é simplesmente uma maneira de armazenar energia também. E isto porquê? Portanto, nós para gerarmos hidrogênio, por exemplo, a partir da molécula da água, nós temos que utilizar energia para separar aqueles átomos entre si. Portanto, a molécula da água tem bastante coesão. E mais tarde, por exemplo, quando nós juntamos o hidrogênio no H2 com o oxigênio, há uma libertação de energia, mas essa libertação é menor do que aquela que foi usada para separar a molécula. Então, para que é que isto serve fazer então? Serve para, se nós tivermos novamente muita energia numa dada altura, nós podemos fazer essa separação e produzir hidrogênio, vá lá, e podemos mais tarde então utilizar essa recombinação da molécula, noutra altura em que tenhamos menos energia, para aproveitar a energia que daí sai. Mas mais uma vez é jogar um bocadinho com estas coisas todas e tentar gerir o sistema da melhor forma possível. Mas tendo em conta essa consideração que fizeste que todos os tipos de energia têm suas vantagens e suas desvantagens, há aqueles que divides como verdes ou essa classificação achas que pode fazer menos sentido e preferes a designação de renováveis em vez da consideração de verdes? Isso fez-me lembrar também a questão do hidrogênio e do hidrogênio verde. Pois, pronto, em termos das designações, há muitas, não sei, eu vejo muitas formas às vezes de utilizar as mesmas palavras e também portanto isto é já um aviso, não é, para começar a resposta,
eu acho que tem havido muito aproveitamento por parte das grandes indústrias de muita desta terminologia. Ou seja, hoje nós ligamos a televisão, não é? 90% dos anúncios publicitários dizem-nos que aquele carro é mais verde, que aquela turbina é mais sustentável, que aquele forno enfim, sustentável, tudo isso. E, pessoalmente, sustentável parece-me um bocadinho melhor do que renovável. Nós podemos ter uma energia renovável que seja aplicada de uma maneira completamente insustentável. Não é? Podemos dar o exemplo, por exemplo, de barragens construídas em sítios onde não devem ser, ou mesmo no caso de Portugal, da construção de mais barragens, quando nós já temos uma quantidade enorme de barragens e não temos praticamente um único rio a chegar ao oceano em condições bom, como seria suposto em termos ecológicos. Portanto, eu acho que sustentável é um bocadinho melhor que renovável. E renovável parece um bocadinho melhor que verde, porque o verde realmente nos últimos anos tornou-se um chavão, não é? Em que devido esta enorme coisa do greenwashing, não é? Portanto, tudo é considerado verde. Agora, o facto de todas as tecnologias terem algum impacto, não é? Ou todas as nossas ações que nós fazemos na vida terem um certo impacto, e esse impacto poder ter aspectos positivos e negativos, eu acho que isto é uma coisa que nós temos que aceitar como quase. Bom, acho que faz mesmo parte da existência. E depois o cálculo realmente é perceber quão maus são esses impactos, são aceitáveis ou não, se temos uma solução melhor, se não é preferível e se não é possível, por exemplo, reduzir os nossos consumos em muitos setores, não é? Para não termos que nos submeter a determinados impactos. E eu acho que, pronto, é aqui que realmente as discussões se tornam interessantes, entre formas de energia diferentes, entre formas de organização. Agora ia dar aqui uma volta outra vez para mais para a questão geopolítica. A Daniela Figueira deixa no chat uma pergunta. Ela pergunta-te se achas execuível a redução de 15% do consumo de gás natural em Portugal, que vem do pedido e do acordo da Comissão recente. Então, se bem eu percebi, pronto, isto vai mudando um bocadinho dia para dia. Pronto, para começar, pronto, há aquela ironia que eu já aludei um bocadinho ao início, que é agora nós, os países aqui um bocadinho do sul da Europa, não é? Podemos dizer à Europa, à Alemanha, que tentado viver acima das suas possibilidades energéticas. Portanto, só isso vale realmente muito, não é? Tendo em conta aquilo que eles nos disseram em 2011, não é? No auge da chamada crise das dívidas soberanas. Agora, eu acho que, pronto, por exemplo, isto não abrange de igual modo todos os países da União Europeia 27. Por exemplo, os Estados-ilhas, se eu não estou em erro, nomeadamente Malta e Chipre, estão praticamente isentos disto porque não estavam realmente a receber o gás dessa maneira. Eu acho que no caso de Portugal, por exemplo, acho que não se vai pôr a questão dos 15%. Tenho a impressão que é menos e lá está novamente. A ideia, né, realmente é nós consumirmos menos gás aqui para depois estarmos eventualmente a enviar para a Alemanha, para os países da Europa do Norte que mais precisem dele. Eu noto, por exemplo, que o secretário de Energia, João Galamba, teve ontem num canal noticioso, penso na RTP Notícias, e esteve a falar um bocadinho dessa situação. E o governo fala muito nesta questão do transshipping, né? Que é uma bandeira que já vem um bocadinho de trás e do atual ministro Costa Silva de Economia, etc. E este transshipping, na visão deles, nós temos ali um porto de águas fundas em Sines, não é? Que é ao mesmo tempo também um terminal de gás liquefeito. Portugal não consome assim tanto gás como isso, comparado com outros países. Podemos falar um bocadinho dos valores, mas está muito abaixo da média da Europa Central e da Europa do Norte. E, portanto, nós temos a capacidade técnica de receber muito mais gás através daquele porto, que vem em navios muito grandes, os chamados metaneiros, que transportam às vezes centenas de milhares de metros cúbicos de gás, e depois passar esse gás para navios um bocadinho mais pequenos e de dimensão média e enviá-los então para o norte da Europa. E isso, por exemplo, acho que podia ser é dessa maneira que o governo português está a ver um bocadinho o seu papel. Agora, se é execuível ou não, eu acho que a médio prazo é perfeitamente execuível, porque, por exemplo, nós fechámos há pouco tempo agora as duas centrais de carvão, não é, que existiam, e neste momento o grande, como é que eu dizer isto, o grande peso do combustível fóssil na geração de eletricidade em Portugal é precisamente o gás. Ou seja, nós temos as barragens, temos a eólica, começamos só agora a ter um bocadinho solar, né? Está a crescer agora nos últimos 2 anos ou assim,
e para aí, dependendo dos anos, não é? Dependendo se há seca ou não, mas mais recentemente à volta de 35, 40% de toda a eletricidade tem sido gerada a partir de gás natural. Ora, só aí há uma poupança relativamente fácil de fazer, que é se nós cumprimos as metas que estão inscritas no roteiro da neutralidade carbónica, no próprio Plano Nacional de Energia e Clima para 2030, se cumprimos essas metas, se acelerarmos um pouco, significa que a fatia do solar vai crescer mesmo muito, vai ficar com capacidades comparáveis à eólica e à hídrica. A própria eólica também vai crescer ligeiramente, mais um gigawatt, assim, algo do género. E o plano é, tendencialmente, começar a fechar estas centrais de gás a pouco e pouco. Não é? E a mesma coisa na indústria. Portanto, há alguma indústria que... Pronto, a indústria é um bocadinho mais complicada. Há a indústria que precisa de muito gás realmente e por exemplo, que trabalha com fornos com elevadíssimas temperaturas, como é o caso da cerâmica, da indústria do vidro, e em que aí é um bocadinho mais difícil eles, pelo menos para já, não é? Eles prescindirem deste consumo de gás, ou seja, podem fazer se calhar pequenas reduções, mas por exemplo, aí o valor dos 15% poderá já ser problemático. Mas se nós cortarmos muito na geração de eletricidade, não é? Se nós, por exemplo, se houver uma transição a sério na habitação, ou seja, se houver incentivos por parte do Estado e por parte dos organismos públicos para que se passe cada vez mais para fornos elétricos e para o uso da eletricidade, não é? Para que se use, por exemplo, a água aquecida em termos solar, aí podemos também reduzir drasticamente o consumo doméstico, podemos reduzir esse consumo também em negócios e em escritórios. E, portanto, eu acho que tudo isto não só é fazível, como é algo que é absolutamente urgente nos próximos anos. E isto é, quer houvesse guerra, quer não. Portanto, novamente, aquilo que me parece é que esta guerra só vai acelerar um bocadinho a urgência que nós temos de fazer esta transição. Quando tu dizes médio prazo, estás a falar num período de anos, de 5 anos, 6 anos? De alguns poucos anos, pois, de alguns poucos anos, sim. Sim. Por exemplo, houve uma discussão muito grande quando foi a elaboração dos planos, penso que até o PNEC 2030, em que realmente o governo estava a tentar, falava-se. Eu acho que a proposta inicial, por exemplo, era fechar todas as centrais de gás, eu creio que até 2035. E depois veio imediatamente, as indústrias vieram automaticamente protestar e dizer que isso era impossível e puxaram até 2040. E, portanto, há aqui um jogo de, sei lá, de puxa-empurra constante entre o que é fazível ou não. Agora, do meu ponto de vista, nós passámos há muito pouco tempo por uma emergência sanitária, não é? Como Portugal provavelmente nunca tinha visto, ou pelo menos nos séculos mais recentes. O Estado português automaticamente tomou responsabilidade, não é? De defender as populações, portanto, instituiu confinamentos, iniciou programas de partilha de vacinas, de distribuição gratuita de vacinas, enfim, todas as coisas que nós vimos, de apoio às empresas, de apoio a famílias. Eu não estou aqui a defender se foi suficiente ou não, se não devia ter sido feito muito mais, mas acho que uma lição que nós podemos e devemos tirar disto é que numa situação de emergência, afinal, é possível fazer muito mais do que aquilo que nos é dito diariamente que é possível, não é? Quando nós, sei lá, se estivermos a falar com decisores políticos, com grandes empresários, sobre o que é possível fazer ou não em termos de transição energética, eles atiram-nos logo para um horizonte de 30 anos. Lá para 2050 vamos conseguir a neutralidade carbónica, talvez por volta disso. Em 2040 pode ser que já usemos menos gás do que agora, enfim, é tudo empurrado para a frente. De repente, nós vemos aqui uma situação em que a urgência aumenta bastante e estamos a discutir realmente em cortar já porções significativas do consumo em meses ou no prazo de um ano ou dois, não é? E, portanto, sim, médio prazo para mim são poucos anos, é até 2030, final desta década do nosso Se ninguém quiser fazer perguntas, colocava aqui a que a Eva Monteiro escreveu no chat mesmo agora. Luís, referiste brevemente a necessidade da redução do uso de energia e quando se fala de transição energética também se contempla uma redução substancial do consumo. Será uma redução execuível? A utilização de energia barata que não contempla os custos ambientais é também um problema, independentemente da fonte. Será que podias elaborar um bocadinho sobre este problema?
Esta é um bocadinho mais difícil de responder. Deixa eu ver se eu consigo perceber bem. Eu acho que as pessoas também podem falar, se para Exato. esclarecer um bocadinho melhor, ou assim. Então, mas pronto, eu acho que muitas vezes, pronto, muitas vezes o preço que nós pagamos, seja pela energia, seja por determinados produtos, tem um processo de formação que pode ser um bocadinho obscuro. Ou seja, nós estamos muito habituados a esta lógica, ou temos sido impingido esta lógica quase nos últimos 40, 50 anos, que o preço de algo é o preço a que se chegou através das leis do mercado, tanto da oferta e da procura. Portanto, um produtor tem algo para vender e vai regatear com as pessoas que o querem comprar, e através destas interações, que são, segundo os teóricos da economia neoliberal, são milhares, milhões de interações completamente independentes umas das outras, chegamos a determinados valores mais ou menos fixos, não é? Ou estáveis, pontos de equilíbrio, que são chamados preço de um produto. Agora, e depois, supostamente então, por exemplo, esta lógica então implica que se houver uma crise qualquer num país que seja produtor, neste caso, de um combustível fóssil, e que baixe a sua produção em muito, automaticamente o preço vai subir. Por outro lado, se as pessoas alterarem os seus comportamentos ou evoluírem para tecnologias que não usem esses combustíveis, há menos interesse em comprá-los, portanto o seu preço baixa. Portanto, tudo isto parece tão lógico, não é? Tão razoável, que eu diria que se tornou quase já parte do ar que nós respiramos. Só que quando nós entramos realmente por este raciocínio, do meu ponto de vista, pronto, e daquilo que eu tenho lido aos longos anos e aprendido, e com outros amigos também, ambientalistas, etc., esta narrativa simples, não é? Que parece tão transparente, está a obscurecer praticamente tudo o que interessa neste tema. Por exemplo, voltando ao gás, não é? Portanto, está aqui em destaque por causa da guerra, não é? E que é um assunto que me interessa bastante. Por exemplo, o gás só chegou a Portugal, e da forma que chegou, porque houve um investimento durante décadas por parte de sucessivos governos. Ou seja, tiveram que ser os governos a instalar a infraestrutura, em primeiro lugar os gasodutos, não é? Vindos de Espanha, depois de terem, portanto, o gasoduto já a poder trazer grandes volumes, eles tiveram que instalar redes de distribuição média, ou seja, através de capitais de distrito, pelo litoral, etc. Logo aqui, por exemplo, nós vemos assimetrias brutais, não é? Como a grande maioria da população está concentrada no litoral de Portugal, e também é aí que estão concentrados os grandes centros urbanos, a principal indústria, etc. Praticamente toda a rede de gás só foi desenhada para a costa litoral de Portugal, não é? Não há gás canalizado natural em Trás-os-Montes ou em Montes Claros no interior. Portanto, tudo isto são escolhas políticas, são escolhas que são feitas de forma consciente. E, portanto, e só quando toda esta infraestrutura está a funcionar e foi feita, e os investimentos, alguns deles com fundos europeus, etc., é que as empresas entram e começam então a gerir aquele processo, não é? E muitas vezes a extrair rendas fixas dali, não é? E a extrair os seus lucros. Portanto, no meio de toda esta ginga-joga, vá lá, destas negociações e desta infraestrutura, surge então a consideração do preço. Agora, deixa-me olhar para o ponto outra vez. Sim, porque acho que vinha também um bocadinho da questão da redução do consumo, não só da. Força, Eva, se quiseres. Força. Pois é isso, é isso. A minha pergunta tem mais a ver Olá. com esta ideia de que nós temos, vivemos agora, que é o que vivemos, em que a energia, não é só energia, é tudo eterno e fácil de adquirir, mas na verdade essa facilidade não contempla os custos ambientais nem ecológicos. E portanto, a minha pergunta é, eu acho bem que haja uma transição energética, mas acho que se deve ir além disso, que se deve ir para, não sei bem como, claro que isto é muito delicado o que eu vou dizer, mas também tentar reduzir, é delicado e muito difícil de fazer também, reduzir a necessidade de energia que nós temos, porque senão eu, pelo menos na minha opinião, acho que não vai ser sustentável viver neste planeta independentemente da fonte de energia que nós usemos. É como aquele dos carros elétricos. Não é? Não é por nós mudarmos de carros a petróleo para carros elétricos, se calhar vai haver menos emissões de dióxido de carbono, mas vai haver na mesma muita necessidade de recursos. Portanto, nós temos que reduzir, no fundo, o consumo de tudo. É um bocado era isto que eu queria falar.
Sei que não é fácil. Pronto. Não, não é fácil, mas pronto, assim já fica um bocadinho mais claro. E acho que já percebo um bocadinho melhor. Eu acho que eu concordo perfeitamente, acho que temos que reduzir o consumo da maior parte das coisas. Agora, se nós deixamos isso simplesmente entregue ao mercado, o que é que vai acontecer em termos práticos? Por exemplo, eu acho que a Eva tem razão quando diz que nós não estamos a pagar no preço da energia o real custo que ele tem, o custo ambiental, o custo ecológico, o custo em termos de alterações climáticas. Provavelmente, se começássemos a pagar esse custo, entrávamos numa situação de ruptura social também muito rapidamente. Porque nós em Portugal já temos uma situação muito crítica de pobreza energética. Portanto, todos os invernos somos relembrados que 20% das pessoas ou assim não conseguem manter a sua casa minimamente confortável ou aquecê-la do modo mais básico possível. Se o custo do gás agora e da eletricidade triplicar, quadriplicar, aumentar 10 vezes mais, quer dizer, começamos a ter simplesmente, nem sei muito bem como é que é dizer isto, mas acho que seria uma catástrofe social. Portanto, eu acho que a opção não pode ser por aí. Agora, algo tem que ser feito realmente para reduzir os consumos, mas de uma forma que eu acho que seja racional e que seja também justa e socialmente justa, não é? Nomeadamente, por exemplo, nós por vezes ficamos assim um bocadinho focados nesta questão do individual e da nossa casa individual. Eu já vi aqui alguns exemplos também. Quando eu há bocado, por exemplo, falei no consumo residencial, eu não tenho agora também aqui os valores presentes, mas eu podia procurar também rapidamente. Eu acho que a fatia de todo o gás que vai para o consumo residencial em Portugal anda à volta dos 15, 16%. Portanto, posso estar, se calhar é 17 ou 18 ou é 14, mas anda à volta disso. Não é? Se falarmos nas indústrias, portanto, toda a indústria portuguesa já é o dobro disso. Se falarmos depois no gás, agora só na parte do gás que está a ir para a produção de eletricidade, não é? Nas centrais termoelétricas, é novamente à volta do dobro disso. Portanto, nós podemos reduzir em muito o consumo do gás em termos nacionais e nem sequer haver assim uma grande diferença, por exemplo, nos consumos residenciais, não é? E já agora, não é? Essas grandes empresas têm capacidade de encaixar estas mudanças de outra forma, não é? Não só têm mais recursos económicos, como têm mais facilidade de buscar apoios do Estado, não é? Uma das coisas que está a acontecer, por exemplo, é que há um fundo da União Europeia que se chama Fundo para a Transição Justa. Portanto, isto é um nome muito fofinho e parece uma coisa mesmo muito bonita, mas que está a ser utilizado sobretudo para as grandes empresas. Ou seja, quando se começou a falar em transição justa, por exemplo, há 5, 10 anos, eu lembro-me de estar em encontros com ativistas pela justiça climática, etc. E as pessoas basicamente diziam: os trabalhadores não podem pagar a transição, os mais pobres, os mais vulneráveis não podem, precisamos de uma transição justa. E o que isto queria dizer era, por o facto de uma pessoa estar a trabalhar numa empresa fóssil ou numa atividade altamente poluente, não é justo que ela perca o seu emprego, seja despedida e seja basicamente descartada, não é? Portanto, essas pessoas têm que estar na linha da frente para novos empregos, para empregos em setores mais verdes, mais sustentáveis, etc. Entretanto, há aqui um reaproveitamento por parte das empresas desta linguagem, não é? Em que agora a transição justa é basicamente eles a dizerem: ok, nós vamos tentar baixar as nossas emissões, mas vocês têm que nos ajudar a fazer isso, têm que nos compensar por isso e nós não vamos pôr lá praticamente quase nenhum do nosso capital. E é isto agora que se está a chamar transição justa. E, portanto, há muito dinheiro a entrar para a indústria remodelar, por exemplo, a maneira como consome energia, para alterar as suas tecnologias, para tornar os processos mais eficientes, etc. E tudo isso leva a reduções consideráveis, neste caso de gás, mas também de petróleo e de energia no total. Portanto, ou seja, eu acho que todos ou quase todos precisamos consumir um bocadinho menos, mas até há algumas pessoas que precisam consumir um bocadinho mais, se calhar, porque podem estar em situação realmente de pobreza e de stress ou em condições muito difíceis. E depois há um grupo muito pequeno, realmente, que consome uma quantidade enorme dos recursos. E esse aí realmente precisa de reduzir muito mais. Não sei se fiz sentido, mas Sim, acho que sim. era mais ou menos isso. Não, era um bocado o que eu queria dizer é isso, acho que tem que haver uma transformação mas como é que isto se faz, não é? Tem que ser uma coisa social, não é? De organização da sociedade. Mas claro que é difícil. Bom, uma sugestão que não é assim tão extraordinária como isso, porque está a ser implicado a vários países, poderia ser, por exemplo, um imposto especial
para os lucros de grandes empresas como a Galp, não é? Que estão a lucrar imenso com esta crise. Não é? Portanto, este imposto especial já foi aprovado em Espanha, penso que já foi aprovado em mais 4 ou 5 países europeus, não me lembro agora quais é que são. Em Portugal, portanto, o Ministro da Economia disse logo que essa questão nem se punha, porque não queremos hostilizar as empresas estão a fazer o seu trabalho, uns anos há prejuízos, outros há lucros, portanto, enfim, faz tudo parte da lógica do mercado e não devemos ir por aí. Eu acho que se calhar devíamos ir um bocadinho por aí. Eu ia dizer que sobre isso também o líder da oposição também rejeitou essa medida. Teresa e Ricardo, vocês têm o braço no ar, eu não vi exatamente quem é. Vi primeiro a Teresa, mas não sei se foi a primeira a pôr o braço no ar. À vontade. Ricardo, quer dizer? Pode ser a Teresa. Força. Ok. Antes de mais, muito obrigada até agora pela conversa, tem sido fantástico de ouvir. A minha pergunta é assim um bocadinho mais fora. Enquanto cientista nesta área e que está a observar isto tudo já há vários anos, em que já estão, até como disse, já se devia ter começado a pensar em tudo isto, na transição energética e tudo mais, há pelo menos 15 anos, em que já há décadas e décadas de encontros internacionais a prometer que se vai limitar a produção de gases, de gases com efeitos. Prontos, peço desculpa. De estufa, o aquecimento global. Exatamente. Em que tivemos, por exemplo, a COP26, em que houve mais empresas petrolíferas presentes do que cientistas, e em que vemos que há esta constante inação por parte dos governos em fazer aquilo que se sabe que deve ser feito. Eu vim a perguntar qual é que é o papel de um cientista atualmente, faça isto tudo, sabendo que estamos a ficar sem tempo. Se não me engano, já estamos a 1,3 graus Celsius de aquecimento médio a nível global, 1,5 está já quase aqui, e o que é que, lá está, o que é que um cientista pode fazer se não é ouvido pelos políticos? Mais uma pergunta difícil. Então, eu acho que o consenso anda mais à volta dos 1.2, mas isto também é pouco importante. O último relatório do IPCC, acho que eles falavam em 1.1, mas para a média da década anterior, e portanto, agora nos anos mais recentes, portanto, desde o fim da década anterior, eu acho que já é mais seguro falar em 1.2 graus, mas a Teresa tem toda a razão. Portanto, o aumento médio da temperatura por década está agora à volta dos 0.2, 0.25 graus, não é? Portanto, e tem aumentado de década para década, todas as décadas. Ou seja, resumindo, é muito provável que nós mesmo já nesta década ultrapassemos realmente esse valor médio. E é quase certo que isso vai acontecer na próxima. E já agora, pronto, só para acabar este arco, se nós olharmos para o relatório mais recente do IPCC, portanto, e com os cenários mais detalhados que eles têm, portanto, com a visão da literatura mais recente, eles dizem uma coisa muito curiosa, né, que só há umas semanas também é que dedicam mais atenção e não percebi. Eles têm uma série de cenários de emissões, ou seja, continuarmos a emitir o que estamos a emitir por ano, aumentarmos muito as emissões, reduzirmos, etc. E eles dizem que a diferença entre continuar a aumentar as emissões e aumentarmos muito mais do que agora e baixar muito mais em relação ao momento atual, muito rapidamente, essa diferença também não se vê imediatamente. Ou seja, até ao final da década de 30, eles veem muito poucas diferenças entre esses dois cenários. E porque é isto também? É que nós estamos a falar de questões físicas, não é? Estamos a falar da mistura de gases na atmosfera e processos que nós não controlamos e que não fazem parte do nosso entendimento de como a sociedade funciona, por exemplo, ou do que deve ser moderno ou não. E estes processos têm a sua lógica, têm a sua temporalidade e não obedecem a decretos-leis nem a desejos humanos.
Só que a partir da década de 40 nós começamos a ver uma diferença enorme entre este tipo de cenários. Ou seja, se houver realmente um corte muito grande das emissões nos próximos anos, nós conseguimos ainda evitar um aumento de temperatura muito elevado. E por sua vez, isso implica que conseguimos evitar muitas das piores consequências da crise climática. Agora, em relação, ao 1.5, à meta de 1.5, é mais uma questão, pronto, um bocadinho como eu estava a dizer com a Alemanha e com o gás, é mais uma questão em que eu tenho um bocadinho de dificuldade em perceber a estratégia de comunicação, por exemplo, das Nações Unidas. Eu vou explicar porque muito rapidamente. Eu sei que pronto, o António Guterres acho que tem feito um trabalho bastante bom nos últimos anos em fazer desta causa a causa principal do seu mandato. Não há um discurso que ele faça em que não usa a expressão crise climática, emergência climática, urgência, a desumanidade do que estamos a fazer, etc. Agora, o que me preocupa um bocadinho mais é que nessa mesma frase ele põe também a expressão 1,5 graus. E eu acho que ele, sendo aconselhado pelos melhores cientistas que existem, praticamente todos eles não devem estar assim a suspirar ao ouvido que essa meta está praticamente fora de questão já. Infelizmente. Por exemplo, olhando novamente para esses relatórios e para esses cenários, se nós parássemos todas as emissões hoje, portanto, 0 gramas de dióxido de carbono emitido para a atmosfera a partir de hoje e nos próximos 100 anos, não era claro que conseguíssemos evitar o 1,5 grau de aquecimento. Isto porque, novamente, o sistema climático tem uma inércia e mesmo que nós parássemos tudo, iria haver um ligeiro aquecimento durante alguns anos. Não? Isto é um bocadinho como tentar travar um carro, não é, que vai a 200 a hora. Nós sabemos que ele precisa de uma distância para travar. O que se nós queríamos evitar um obstáculo, talvez já devíamos ter começado a reduzir a velocidade já um bocadinho mais atrás. Quando nós travamos de repente num segundo, ele vai ainda andar se calhar 50, 100 metros e pode ser o suficiente para ultrapassar um obstáculo. Agora, a outra parte também que eu queria dizer é que isto também não tem que ser a tragédia que muitas vezes é dita e muitas vezes a comunicação também falha um bocadinho aqui. Portanto, está a ser criada esta ideia que se não conseguimos ficar abaixo de 1,5 graus, é quase o fim da humanidade ou que é uma catástrofe. O que eu acho que é legítimo dizer é que vai ser uma catástrofe para várias partes do planeta, para várias populações, provavelmente, por exemplo, ilhas no Pacífico, que já estão criticamente ameaçadas, para muitos países da África subsaariana, para comunidades na América do Sul, na Ásia, e depois algumas pessoas também um pouco por todo o mundo, não é? Agora, eu penso que a linha vermelha, pronto, que devia haver mesmo aqui uma concentração muito grande, era realmente nós não conseguimos fazer com que o aquecimento não chegasse sequer perto dos 2 graus centígrados. E o papel dos cientistas nisto tudo, pronto, para já é dizer a verdade, né, que eles têm tentado dizer, mas se calhar também ser um bocadinho mais assertivos. E eu penso que também há aqui um bocadinho de culpa por parte da ciência. Para já houve uma série de maus cientistas. Né? Está documentado hoje em dia, por exemplo, como é que as empresas petrolíferas, como é que a empresa do tabaco contratavam pessoas de grande renome, ou de algum renome, vá lá, científico, professores universitários, alguns catedráticos, muitos deles físicos, para grande tristeza minha, não é? E isto nos Estados Unidos, pessoas que tinham trabalhado, por exemplo, no programa de armamento na Guerra Fria, e depois eram contratados para dizer que não havia problema nenhum com a energia nuclear, era 100% segura, o tabaco não causava cancro, isso é ridículo, o tabaco até faz bem à saúde das pessoas, estimula o cérebro, oxigena o sangue, sei lá. Alterações climáticas, primeiro não existiam, depois era dúvida de saber se o planeta estava a aquecer, se estava a arrefecer, depois provavelmente era devido à atividade vulcânica, depois eram as manchas do Sol, enfim, todas estas desculpas foram desmontadas uma após uma após uma, e mesmo assim nós abrimos a internet, fazemos uma pesquisa rápida e muitas delas surgem outra vez. Estes foram os maus cientistas. Depois houve um grande corpo de ciência que eu acho que devia ter sido um bocadinho mais assertiva, devia ter sido um bocadinho mais forte nesta mensagem. Eu lembro, por exemplo, que em 1988, um climatólogo americano, que é o James Hansen, foi uma das primeiras pessoas da comunidade, portanto, das ciências climáticas, a dar o alerta para esta situação. E ele foi ao Congresso dos Estados Unidos e testemunhou, portanto, sob juramento, arriscando-se a ter consequências legais, ou a ser julgado por perjúrio, ou seja o que for. Ele disse que o aquecimento global já estava a acontecer, que ele estava completamente certo disso, e que se podia dizer de forma
inequívoca que era por ação humana. Ora, isto foi há 34 anos. Não estou a dizer, na altura o consenso, não havia um consenso total na ciência. Ainda havia algumas dúvidas, mas a cada ano após ano, as dúvidas eram cada vez menos e o consenso era cada vez maior. Quando nós chegámos aí ao final da década de 90, ou talvez, sei lá, 2001, o terceiro relatório do IPCC, o consenso já era praticamente total entre todas as pessoas que estudavam alterações climáticas. E depois as dúvidas eram em pequenos pormenores. Será que esta barra de erro deve ser 67% ou 66,5%? E o que é que se passa depois aqui nisto também um bocadinho? É que eu penso que pessoas da área da gestão, pessoas da área do marketing, decisores políticos, olham para estas pequenas discussões de pormenores e jogam um bocadinho isto contra os cientistas. Então começam a perguntar, então, mas é 67 ou é 66,5? Então vocês não sabem, mas têm que ter a certeza. Então, se há uma dúvida aqui, se calhar há dúvida em tudo o resto, se calhar vocês não sabem a nada. Pronto, e disto dito de várias maneiras, não é? E conseguimos passar 30 anos a fingir que não havia consenso sobre isto, ou pelo menos os últimos 20. Portanto, eu acho que aqui devia ter havido um bocadinho mais de assertividade. Daqui para a frente, a partir de hoje ou a partir dos tempos recentes, eu acho que a assertividade tem que ser maior ainda. Quem tiver alguma formação científica, alguma literacia matemática ou quantitativa, eu acho que tem um papel também a tentar ajudar a informar a comunidade, os amigos, os colegas de trabalho e pronto, explicar realmente o quão grave a situação é. Se calhar, mesmo só para acabar este ponto, se me estiver a falar muito, digam por favor. Aqui há 2, 3 anos, penso que em 2019, com o Extinction Rebellion, com a greve climática estudantil, começou-se a generalizar muito a ideia de emergência climática. Ideia ou noção, não é? E eu confesso que eu próprio, portanto há 3 anos, achei que talvez não fosse uma boa forma de tratar o assunto. E isto também porque é que os nossos cérebros, não é? A nossa sociedade desenvolveu-se e estamos habituados a olhar para uma emergência como algo que está a acontecer agora, neste momento. Tipo, há um fogo em casa, temos que sair rapidamente, há um tremor de terra, há uma explosão, portanto é algo que acontece naquele instante preciso, não é? Ou quando muito daqui a 1 hora, daqui a 2. E o que nós estamos a dizer agora é uma emergência que é planetária, não é? Que vai avançando de forma quase inexorável, mês após mês e ano após ano, mas que muitos de nós podem não sentir grandes efeitos durante anos, ou podem não ver a sua casa arder, não é? E pronto, eu acho que aqui há um trabalho de tradução também a ser feito, no sentido de que ajudar a explicar às pessoas, não é? E falar com quem sabe do assunto, etc. Se a temperatura média aumenta, não é apenas esse aumento que está em causa, é que vamos ter fenómenos extremos com mais frequência, mais intensos, não é? Aquilo que aconteceu em Portugal em 2017, com os incêndios a 15 de junho e 15 de outubro, não teria sido possível, seria praticamente impossível se não fossem as alterações climáticas, enfim, toda uma série de outros eventos. Não é? E depois o que é que isto implica para o futuro? Só um último ponto. Nós agora temos estado também numa situação de seca, não é? Portanto, tem-se falado muito do calor extremo, em alguns dias, e assim, portanto, automaticamente, alterações climáticas nos noticiários e na comunicação social. Isso por si é uma coisa boa. Eu acho que ainda não havia nenhum cientista que fosse explicar à televisão ou aos jornais que a temperatura média do planeta só para de subir quando as nossas emissões antropogénicas forem nulas em termos líquidos. Ou seja, aquilo, por exemplo, que a União Europeia está a planear para 2050, que outros países como a China ou a Índia estão a planear para 2170, só quando nós tivermos esse ponto em que as emissões líquidas são nulas, e passado alguns anos depois disso, é que nós podemos realmente ver a temperatura média começar a baixar lentamente. E, portanto, até lá, realmente as coisas vão piorando e piorando e piorando. E mais uma vez, isto também não tem sido dito às pessoas com a clareza que eu acho que devia ser. Não é uma questão de estar a assustar, não é o culto do caos e do fim do mundo e estamos todos desgraçados e vai ser o apocalipse. Vai ser uma coisa realmente muito dramática se não houver uma ação muito rápida e se os governos não tomarem isto como emergência que é. É isso que eu tenho a dizer. Ricardo, queres ir tu? Sim. Olá, boa noite. Obrigado por Massa ter trazido este tema e obrigado também ao Luís por estar aqui connosco. A minha primeira questão tinha a ver com
aqui a questão da eletrificação, que o Luís já falou em parte, e tinha a ver com a questão de, para uma situação que se prevê futura, em que nós não vamos ter nenhuma fonte de energia, portanto, dominante, vamos ter um mix que pode ser, e agora sendo mais realista, pode ser um mix, pelo menos durante alguma parte do tempo, que misture energias renováveis e não renováveis. Se a eletrificação é de facto a melhor solução, ou pelo menos a solução mais flexível que permitiria acomodar toda esta fase de transição e depois, após a transição, não é? Que permitiria, no fundo, dar possibilidade para fixar o consumo de energia, sobretudo com fontes renováveis. Isto porque, para além da questão da eletrificação, não é? Há aqui a associação de que a construção de produtos que tinham por base tanto a eletricidade como a energia que era utilizada para a sua utilização, neste caso, falando do carro, que é a situação mais paradigmática, porque nós dentro de nossas casas já temos algumas equipamentos que fazem isso, não é? Não todos, e portanto aí se calhar a questão, como o Luís falou há pouco, da água quente solar e da questão em vez de termos um fogão a gás, termos um fogão elétrico, é? Das poupanças que isso permitiria ter, embora o consumo doméstico de energia, neste caso do gás, até não era o principal, mas pronto, havia logo poupanças aqui a este nível, facilitaria logo e libertaria alguma pressão sobre outros setores. Depois, a questão da eficiência energética, que é um bocadinho o patinho feio, não é, das políticas, há muito pouco a falar, ou pelo menos se fala muito, investe-se pouco, não é? Quando nós vemos que no PRR só a produção de hidrogénio vai ter um financiamento do Estado de 62 ou 63 milhões, e eu acho que nós nem metade disso tivemos para o programa dos vales de energia para renovar as casas, e mesmo assim até havia dúvidas, portanto o programa já se esgotou, acho eu, o que havia, e mesmo assim há dúvidas se vamos renovar ou não e por que montantes que vamos renovar. E isto aqui, acrescentando aí a questão que eu fiz umas contas no outro dia, com base nos dados que saíram do Ministério do Ambiente, nós praticamente de fogos com função residencial, portanto alojamentos habitacionais, só 25% dos fogos é que têm certificado energético. Portanto, eu tenho grandes dúvidas como é que é possível gerir os impactos, até positivos, que poderíamos ter de pegar em casas que, por exemplo, poderiam ter o nível mais baixo de eficiência energética e fazer melhorar esse nível de eficiência para 2 ou 3 níveis acima. E, portanto, até o que poderíamos ganhar aí em poupança em termos de eficiência energética e, portanto, poupar energia. E também um pouco esta questão da eficiência energética, também eu acho que às vezes o discurso político e às vezes até o discurso técnico foca muito as questões ligadas à produção da energia, à questão das fontes, mas foca outras coisas que poderiam ter impacto na produção energética, na eficiência energética e no consumo de energia, nomeadamente a questão da habitação. Ao nós termos um desordenamento do território brutal, com pessoas a terem que se deslocar entre 1 e 2 horas, casa-trabalho, trabalho-casa, se as pessoas pudessem viver mais perto do seu local de trabalho, não só utilizariam transportes públicos, que são muito mais eficientes energeticamente, porque transportam mais pessoas, funcionam durante mais tempo, e até será mais fácil mudar para fontes de energia renovável, portanto passarem a ser elétricos do que um carro, ou seja, é muito mais rentável tornar um autocarro elétrico do que um carro. Um carro está parado 90% do tempo, não é? Portanto, se tivéssemos de escolher entre os dois, era fácil optar por um autocarro elétrico e não um carro. E depois outra questão que é,
se as pessoas viverem relativamente perto dos sítios onde trabalham, que são 50% das deslocações, não é? É muito mais fácil as pessoas utilizarem os chamadas mobilidade suave, que é ou vão a pé ou vão de bicicleta. Eu vivo mais ou menos a 15, 20 minutos do meu emprego e eu vou de bicicleta todos os dias e venho. Portanto, é uma bicicleta elétrica até, é gira, é em Lisboa, partilhada, e portanto será muito mais, é quase como física básica, não é? A quantidade de energia que é necessária para mover um objeto é diretamente proporcional à distância que ele se encontra, não é? Do destino. E portanto, ao não apostarmos na questão da habitação, que eu acho que teria logo impactos para um setor que à partida será o último setor a descarbonizar. E é possível encontrar soluções, se calhar para substituir, para descarbonizar a produção de energia, vai ser muito mais complicado arranjar soluções para descarbonizar o transporte, que será a partir do último setor a descarbonizar. Portanto, e depois isto aqui, dentro do, temos o transporte rodoviário e depois o transporte, não ferroviário, mas o transporte aéreo. E depois eu acho que também há aqui um conjunto de situações que nesta, da questão que nós não estamos a aproveitar aqui a questão da transição energética, não é? Este desafio que é, não há incentivo para, no fundo, fazer uma coisa que já deveria ser feita, que é descentralizar a produção de energia. Nós bloqueamos, ou seja, no fundo só damos incentivos para perpetuar a produção de energia, mesmo através de fontes renováveis, mas centralizando em grandes centrais fotovoltaicas, em grandes centrais eólicas, provavelmente em grandes centrais de energia das ondas, e nós não estamos a utilizar a questão da descentralização. Eu já partilhei aqui na comunidade, mas depois posso voltar, os problemas que estão a existir em Portugal e não só, relacionados com a construção de grandes parques eólicos e grandes parques solares, estão a destruir. Ainda há um exemplo relativamente recente que está em discussão da construção no Alentejo, da zona do Cercal, quer dizer, onde se vão abater várias árvores que estão protegidas, vários. Peço desculpa, quercus, só me está a vir o nome portanto, do género. sim, do género de sobreiros, exato, porque para construir um fotovoltaico, que ainda por cima não vai servir para produção de energia, é para ir à partida fornecer energia a um grande data center que vai ser construído na zona de Sintra. E acho que está estes problemas dos incentivos que estão muito ligados a nós não, no fundo, não se está a aproveitar a bidirecionalidade, e eu já também partilhei na comunidade, que há aqui um grande problema, que é nós, para fazermos a transição justa e a transição que estas tecnologias permitem, descentralização, não temos, no fundo, os meios de produção. Há um problema grave que não é muito falado, que é a forma como a EDP, que antes era EDP comercial, agora é redes, mas continua a ser da EDP, em que tem bloqueado sistematicamente a ativação, portanto, a implementação em todo o território nacional dos contadores inteligentes, né, que permitiria às pessoas terem energia nas suas casas, os painéis fotovoltaicos, e depois vender essa energia à rede, e não o podem fazer, enquanto não tiverem os contadores inteligentes e enquanto a EDP também não ativar essa funcionalidade e essa possibilidade. Até os próprios incentivos das comunidades de energia não estão a ser, portanto, efetivados como deveriam ser. A legislação está a bloquear completamente isto. E recentemente vimos, no outro dia, à conta da boleia da questão da água e da escassez da água, foi aprovado vários diplomas em Conselho de Ministros de questões da água e questões relacionadas com a produção da energia no ambiente, em que se isentou de avaliação de impacto ambiental todas as centrais eólicas e fotovoltaicas até 100 hectares. Portanto, não tem, vamos poder construir e destruir toneladas de coisas sem razão nenhuma aparente.
Uma outra questão, também para terminar, que é aqui que está muito na moda, que é a questão do hidrogénio, não é? Quer dizer, o hidrogénio é sustentável, é verde, eu não sei se é muito verde, porque para produzir hidrogénio verde precisamos de energias renováveis para alimentar, portanto, para fazer a eletrólise, né, para alimentar aquilo que vai fazer a eletrólise, e precisamos de água. Olha, se nós não temos água nem para as barragens, e se nós não temos água porque as hidroelétricas até estão a perder, não é, capacidade para gerar energia, vamos ter água para produzir, para produzir hidrogênio, sabendo que o hidrogênio ainda por cima tem um problema, porque nós nem sabemos, por exemplo, ainda está em teste, nós nem sabemos se o hidrogênio vai servir apenas para produzir energia, um pouco como o gás natural também o é, ou se já nos estão a vender que o hidrogênio vai substituir o gás natural para alimentar as nossas casas, não é? E eu acho isso uma realidade, porque isso ainda nem foi testado, quer dizer, nem foi testado. Portanto, faz sentido estar a gastar energia renovável para produzir energia ou faz sentido gastar energia renovável para consumo logo direto? Estamos aqui a adicionar uma etapa, para mim não faz muito sentido e eu gostava só de saber a opinião. É tudo, muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Eu preciso pelo menos de umas 5 horas para responder esta pergunta. Espero que vocês tenham tempo. Epá, se calhar, isto não dá para responder a tudo, mas eu acho que o Ricardo já elencou aqui uma série de preocupações para que são algumas das preocupações que mantêm muitos de nós acordados e a pensar nisto. Se calhar começo só aqui pelo hidrogênio, que está aqui mais perto, foi logo a primeira. O hidrogênio, pronto, do ponto de vista mais prático, né, eu acho que já referi isso um bocadinho antes, ou se não, pelo menos aludi, o hidrogênio durante anos é algo que se falou durante décadas, que se estava a dizer, daqui a 5 anos há de aparecer uma nova tecnologia. E novamente em 2019, eu acho que vale a pena fixar esta data, porque foi uma data onde muita coisa foi anunciada, de repente as empresas de gás e petróleo começaram todas a falar em hidrogênio. A minha teoria pessoal, e isto é algo é completamente pessoal, é que elas o fizeram porque foi quando o discurso começou a apertar um bocadinho e os governos, ou a Comissão Europeia, enfim, uma série de atores, começaram a dizer vocês eventualmente vão ter que começar a levar isto um bocadinho a sério, nem que seja daqui a uns anos, mas finjam pelo menos que estão a fazer qualquer coisa ou que se preocupam com o problema. E é aqui que surge o hidrogênio. Mas como o Ricardo também disse, mais ou menos na mesma frase em que surge hidrogênio, surge o gás logo a seguir. Então, por exemplo, quando se fala na rede de gás natural, uma das metas que está no roteiro do hidrogênio português, e que tem sido mais falado, é substituir parte desse gás por hidrogênio. E essa percentagem pode ir, acho que até 15, 20%, no máximo. E pronto, o que é que isto significa? Para começar, é uma porcentagem pequena, não é? Portanto, significa que as centrais de gás, os gasodutos, iam todos continuar a funcionar durante mais 20, 30 anos, que é aquilo que a indústria quer, com a desculpa de ter um bocadinho de hidrogênio lá no meio. Depois, em segundo lugar, o hidrogênio tem um poder calorífico relativamente menor ao do gás natural. Ou seja, um metro cúbico de gás tem muito mais energia do que um metro cúbico de hidrogênio. Portanto, nós ao fazermos isto, ao meter esta porcentagem, estamos a enfraquecer no fundo um metro cúbico daquela mistura e vamos ter que gastar mais dessa mistura então. Ou seja, há toda uma série de razões para isto não ser uma boa solução. Agora, em relação à água, apesar do país estar em seca, eu acho que eu não estou a ver que o hidrogênio precise de quantidades assim industriais de água que vão ter um impacto no abastecimento. Mas aí tinha que se pensar um bocadinho melhor. Acho que, por exemplo, provavelmente a dessalinização pode ter um papel a desempenhar também, apesar disso gastar energia. Mas quando é que o hidrogênio é interessante? Voltando atrás. É quando nós temos realmente já muitas fontes renováveis e então é suposto elas estarem a trabalhar em conjunto, não é? Em que umas vezes temos mais eletricidade de origem hídrica, outras vezes mais eólica, é? E que elas se vão complementando.
que se vão também complementando com interligações entre outros países, nestes casos Espanha, mas pode ser Marrocos também e outras partes da Europa. Isto já acontece muito no norte da Europa. Por exemplo, há alturas do ano em que a Dinamarca está a produzir tanta eletricidade através do vento, 120, 130% do que precisa, que vende-a a um custo quase zero aos países vizinhos escandinavos e à própria Alemanha. Portanto, é este tipo de lógica que nós temos que aplicar aqui. Nestas alturas, pode ser muito barato, ou ser até quase custo zero, produzir hidrogênio. E esse hidrogênio pode ter alguma utilidade em alguns fins. Pronto. Agora a questão é quais são os fins e como é que isso é utilizado. Por exemplo, já se falou aqui um bocadinho na indústria também. Há muita indústria que depende quase exclusivamente do gás ou combustíveis fósseis, porque necessita temperaturas muito elevadas, portanto, processos químicos, industriais, portanto, com fornos muito intensos, e em que a eletricidade praticamente não é opção. Isto tem sido, se calhar há umas décadas atrás era carvão, depois passou a ser gás. Em certos casos destes é possível que possa vir a ser hidrogênio. E há muitos estudos neste sentido, há projetos piloto, e eu penso que há, nomeadamente, por exemplo, na indústria do aço, mas outras também. Aqui acho que é uma possibilidade real. E depois, finalmente, também, entrando agora para o transporte, o hidrogênio, e tendo sempre em conta que é só mais uma pequena tecnologia no meio de todo o mix e que só faz sentido geral se houver realmente muita energia disponível, renovável, em certas alturas. Outra possibilidade também é para algum transporte pesado. Portanto, nós já vemos aqui alguns caminhões a hidrogênio, portanto, autocarros já há alguns em Portugal. Existem também na Espanha, penso na Alemanha, na Suíça, portanto é uma coisa que se está a espalhar. No caso de veículos muito pesados, o hidrogênio pode ser uma fonte de energia, neste caso para o veículo, mais eficiente do que, por exemplo, estarmos a usar baterias descomunais e mesmo muito, muito grandes. Portanto, há aqui uma série de coisas que se podem complementar ou que têm os seus vantagens. Mas voltando, se calhar, à questão inicial que o Ricardo fez, que era mesmo sobre a eletrificação. Isso seria realmente a melhor solução, a mais flexível. Eu acho que a minha resposta muito rápida é sim, mas com todos os outros caveatos pelo meio, não é? Nomeadamente, por exemplo, a questão da eficiência energética, que ele também mencionou logo a seguir, e que se fala muito pouco realmente. Por exemplo, aqui em Portugal nós temos o professor João Asnel, do CEOTA, que é professor na Universidade Nova de Lisboa, e que é uma pessoa que está constantemente a falar deste setor e que tem sido muito desprezado pelas políticas públicas. Por exemplo, quando nós eletrificamos um processo, quase sempre, se nós passarmos, por exemplo, de um carro de combustão interna para um carro movido a uma bateria elétrica, eu não estou aqui a fazer a publicidade dos carros elétricos e já vou a seguir justificar isso. Esta passagem de ter um processo de combustão elétrica que passa a ser elétrico implica logo um ganho de eficiência energética. Portanto, se vocês olharem para o motor de um carro, né, apesar de todos os anos de evolução que aquilo teve, vocês veem que ele aquece, vocês veem que ele muitas vezes estremece, não é? Tem aqueles fumos que saem, ou seja, há toda uma quantidade de energia que está a ser desperdiçada naquele processo. A eletricidade, neste sentido, não só é um bocadinho mais limpa, como é mesmo intrinsecamente mais eficiente. Ou seja, quando nós fazemos este switch, já estamos a ganhar eficiência. Agora, por exemplo, no caso dos transportes, nós temos outra eficiência maior ainda a receber, que é, se nós passamos de um paradigma em que o transporte individual é realmente o supra-sumo e representa 80% ou 90% de todas as viagens, para um paradigma em que se calhar o transporte público passa a ser então predominante e a representar a maior parte das viagens ou das deslocações, novamente nós temos aqui outro ganho de eficiência. Portanto, a eficiência pode ser muitas coisas também. Nós podemos estar a fazer o mesmo serviço, que é, por exemplo, levar uma pessoa da porta da sua casa ao seu emprego, ou uma loja, ou seja o que for, e estamos a fazê-lo de repente de uma forma muito mais eficiente. Se calhar até lhe damos a hipótese de interagir com pessoas nos transportes públicos, ou pode encontrar um amigo por acaso que não encontrava há anos e que se calhar nunca vou poder encontrar de outra forma. Enfim, acho que há ganhos sociais aqui a ter. A poluição atmosférica das cidades cai a pique, não é? Agora, para isto acontecer, há também aquele outro lado que o Ricardo falou, que é a questão do enorme desordenamento territorial que tem havido e deste paradigma da mobilidade, que também muito assente nos combustíveis fósseis, que levou
ao embrutecimento, quase eu diria, das cidades, não é? Portanto, à construção de enormes subúrbios, de espalhar as pessoas cada vez para mais longe do centro da cidade, aumentar as horas de deslocação entre os empregos e a casa, entre o sítio das compras, por exemplo, até aos grandes hipermercados e as casas. Portanto, novamente, tudo isto foram políticas públicas determinadas, que sabiam perfeitamente o que estavam a fazer e que tinham determinados objetivos muito concretos, nomeadamente aumentar o consumo de combustíveis fósseis, aumentar o consumo, a venda de carros e de automóveis, não é? E essas políticas, dentro desses objetivos, foram muito bem sucedidas. Não é? Nós hoje em Portugal temos uma das sociedades com maior utilização de carro em termos percentuais de toda a Europa. Não é? Portanto, isto pode-se considerar um sucesso, embora seja um desastre para todos nós. Mas, e finalmente, conta outra questão aqui também, que quando realmente estamos a falar nestas políticas públicas, surge depois também uma das questões que é quem é que tem os meios de produção. Não é? O Ricardo mencionou aqui a EDP, nós podemos mencionar a Galp, podemos mencionar a REN. Em determinada altura, no passado, não muito distante, todas estas empresas ou eram públicas ou tinham uma grande percentagem nas mãos do Estado, ou eram um conjunto de empresas em que umas eram públicas, outras semipúblicas, mas não este monolito gigantesco que depois se tornaram. E realmente, a partir do momento em que nós deixamos que uma empresa ou duas ou três controlem um determinado setor da economia, e um que é tão crucial, não é, para as nossas vidas como é o caso deste, então, acho que realmente perdemos muito poder de decisão e há logo aqui uma série de avenidas que se fecham. E se calhar o trabalho também agora nestes próximos anos, e já não é a médio prazo, como eu disse à Margarida, portanto nos próximos 2, 3 anos, realmente é uma discussão de como é que estes meios de produção podem ou devem voltar também ao setor público, ou cada vez mais tendencialmente nesse sentido. A última coisa, pronto, a energia descentralizada. Pronto. Outra coisa que o Ricardo mencionou pronto, é que tudo isto está ligado e são tudo pontos cruciais. Não é? Todo este investimento que está a acontecer no grande solar acontece porque, novamente, estas grandes empresas dizem que é mais fácil para elas fazer assim, é mais lucrativo, é mais eficiente. E são elas que têm o capital e que têm o poder para o fazer e determinam o processo. E, infelizmente o governo vai um bocadinho atrás, né? seja PS ou seja PSD ou parecido, e se for preciso faz até leis para ajudar a facilitar estes processos. Não é? Nós estamos a ver então agora todos estes confrontos entre populações locais que veem realmente estes megaparques ali ser instalados, como o Ricardo explicou também, né? Muitas vezes para satisfazer novos usos, ou seja, não é sequer os usos já existentes, residenciais ou das comunidades, são empresas estrangeiras que se vêm implementar ali e que estão a exportar coisas para sabe-se lá para onde, não é? Agora, se nós mudarmos um bocadinho este paradigma de tão descentralizado para mais centralizado, tão centralizado para mais próximo das populações, com instalações mais pequenas e mais próximas do local onde vão ser consumidas. Exatamente, não sei quem é que disse, mas o Ricardo Proença, o caso da EDF é paradigmático, eu tenho a certeza que vão acontecer mais alguns nos próximos meses. Mas depois voltamos a falar nisto. Mas realmente, se nós adotarmos um bocadinho mais esta produção descentralizada, não é? E a energia estiver mais perto das pessoas, nós temos um número de vantagens bastante grande. O primeiro logo, só em termos técnicos, é que novamente a eficiência do processo aumenta. Todas aquelas redes que vocês veem quando vão numa estrada, numa autoestrada, não é? À beira da estrada, os cabos de alta tensão, média tensão, se nós tivermos uma produção local muito forte, muitas dessas redes não vão ser precisas sequer. E em todas essas redes existem perdas de energia associadas. Ou seja, quanto mais longe for o sítio onde se produz eletricidade do sítio onde ela é consumida, maior é a perda ao longo do caminho. Portanto, isto é um problema conhecido, né? Pode-se minimizar, mas há sempre uma perda associada. Se o painel estiver no telhado, a perda é praticamente nula. Outra coisa é que, de repente, os cidadãos podem ser muito mais envolvidos neste processo todo, não é? De repente, sentem-se um bocadinho donos da sua energia, sentem que estão a produzir a sua eletricidade, se calhar podem até começar a interessar-se pelas leis que gerem esse consumo ou não. Podem formar comunidades também, ou cooperativas energéticas, e eu acho que isto teria realmente vantagens sociais muito, muito fortes. E se calhar, só a última coisa que eu tinha aqui apontada, e que o Ricardo referiu também, que é, nós temos agora uma sugestão em cima da mesa recente, por parte do Governo também, que ainda não é perfeitamente conhecida, ainda não houve publicação
o diploma, ou acho que, não sei se acho que a consulta pública não iniciou, mas em que realmente a ideia é, como estamos em crise, não é? Segundo eles, precisamos de acelerar a implantação do solar e, portanto, vamos facilitar esta coisa da avaliação de impacto ambiental. Isto vai ser feito assim um bocadinho pro forma, já o era, mas vai ser mais ainda. Portanto, vai ser o mais rápido possível. Praticamente todos os projetos vão ser aprovados, vão ter aquilo que eles chamam de deferimento tácito, que era uma figura legal que já existia, mas que agora é ainda mais abusada. E o que é que nós ganhamos com isto? Portanto, nós podemos realmente ter um pouco mais rapidamente algumas centenas de megawatts ou milhares de megawatts instalados de solar fotovoltaico mais rapidamente, mas a diferença entre ser renovável ou ser sustentável, podemos estar a fazer perdas tão grandes no território, não é? A destruir desde floresta até terreno agrícola, que pode nem compensar exatamente essa energia que estamos aí a gerar. Portanto, a transição energética deve acontecer, eu acho que tem que acontecer, mas tem que ser acho que tem que ser com o envolvimento das populações e tem que ser realmente de uma forma muito bem pensada para que não estejamos simplesmente a correr atrás do próximo Eldorado, não é? E que resolvamos agora uma pequena crise e a próxima já se está a avizinhar, não é? Que seja, por exemplo, a total desertificação do território ou a perda de biodiversidade. Ou até, pronto, ou até mesmo, pronto, outra coisa que eu também já escrevi sobre isto recentemente, que é a questão da mineração dos fundos marinhos, não é? Portanto, com esta desculpa que é uma necessidade real, pronto, com esta necessidade de acelerar a transição energética, com alguma falta de metais críticos que se encontram muitas vezes localizados nos poucos países, nomeadamente no caso da China, as terras raras, está a haver agora uma pressão enorme para se começar a extrair minerais, né, do fundo do mar, portanto, a profundidades de mais de 200 metros, tanto em território nacional como em águas internacionais. Ora, nestes territórios supõe-se que vivam milhões de espécies, a maior parte delas ainda nem sequer identificadas pela natureza. A atividade em si ia ter também um impacto bastante destrutor. Portanto, as máquinas vão basicamente ao fundo do mar e estão a raspar o solo, não é? Para arrancar aqueles pedaços pequeninos de minério para os recolher. Tudo isto levanta plumas de poeira, não é? De material suspenso que se podem propagar ao longo de dezenas de quilómetros, como já foi referido em estudos científicos. Portanto, e acho que é mais uma calamidade que nós devíamos evitar a todo custo também. Não sei. Mais algumas perguntas ou comentários? Ricardo? Obrigada, Luís. Teresa? Foram 5 horas, foi ótimo. Pareceram 5, souberam como 5 horas. Não, acho que nada disso. Fred, queres ir tu? Boa noite, toda a gente. Eu sou o Fred, sou também do. Estamos a ouvir mal, Fred. Ok, melhor assim? Melhor. Vou colocar a bolsa. Então, é uma pergunta muito simples. Não sei se tens alguma opinião ou se tens alguma coisa que queiras expandir sobre tecnologias de captura de dióxido de carbono da atmosfera. Eu li recentemente um artigo na Wired que apresenta 2 ou 3 exemplos de centrais que foram instaladas, nomeadamente, acho que na Islândia, e que o carbono que capturam da atmosfera depois é transformado em tijolos, que depois podem ser usados em inúmeros fins, nomeadamente em produção de edifícios. Falaste na inércia que é resultante do dióxido de carbono que se acumula na atmosfera. Isto poderia ou não ser uma solução para o estatuto? Aqui só acho que é uma coisa muito rápida. Olha, eu coloquei aí no chat, se vocês quiserem dar uma vista de olhos ou assim, mas pronto, é uma petição para que o governo português declare uma moratória na mineração dos fundos oceânicos. Isto é uma coisa iniciada pela Siena e acho que pela WWF Portugal, mas vem no seguimento também da Conferência dos Oceanos que houve aqui, e apesar de haver algumas referências por parte do governo e do ministro Costa Silva a dizer que não quer que isto aconteça, a verdade é que o Estado português ainda não declarou moratório sobre isto. Sobre o CCS, que é o Carbon Capture Storage, ou o CCUS, que é o Carbon Capture Utilization and Storage,
A minha posição normalmente nestas coisas, pronto, seria suspeitar logo das indústrias. Pronto. Eu confesso que tenho um bocadinho este mindset. Começo logo a pensar o que é que eles estão a tentar ganhar com isto, o que é que eles estão a esconder, isto se calhar é para não fazer aquilo que deviam. Agora, a verdade é que não é tão simples também como isso. E a razão que eu acho que não é tão simples é que nós temos. Se nós pensarmos, por exemplo, no caso das termoelétricas, aí para mim é relativamente claro. Eles querem advogar esta solução porque sabem que isto vai implicar um investimento. Se estamos a imaginar uma central a gás, se a central aplicar este investimento, provavelmente com a ajuda do governo ou de fundos comunitários, não é? Isto significa que ela vai ter que estar a funcionar por mais 10 ou 20 anos só para pagarem, de certa forma, o custo que foi feito. Portanto, seria uma maneira artificial de prolongar a sua vida. E o que é que aconteceria nesse caso? Esta nova tecnologia ia capturar o carbono que fosse emitido sei lá, na chaminé da fábrica, não é? Que fosse emitido por aquela central termoelétrica, mas ela ia continuar a consumir gás ou carvão, portanto, no caso de Portugal, gás. Ou seja, nós íamos ter que continuar a escavar gás de algum ponto do mundo, a transportá-lo para cá, portanto, com todas as emissões que isso implica. Essas emissões ficam nos países de origem, normalmente estão lá no sul global, não é? Ou ao outro hemisfério norte. O transporte, as perdas no transporte perdem-se numa espécie de uma bolha que é o transporte marítimo internacional, que não entra nos cálculos de nenhum país, portanto é como se não contasse. E, e há até aqui uma situação em que nós podemos aplicar isto na central termoelétrica e nós reduzimos praticamente a zero as emissões dessa central e podemos até estar a aumentar as emissões noutras partes do mundo. Agora, isto é para a geração de eletricidade. Se nós pensarmos no caso da indústria do cimento, na indústria do papel, do vidro e de mais uma ou outra, mas sobretudo o cimento, que é talvez o caso mais paradigmático e aquele que eu conheço melhor, existem emissões associadas à produção do cimento, nomeadamente, eu penso que é quando eles produzem o clinker, ou não me lembro agora dos pormenores, ou quando adicionam um determinado material, eles têm emissões que são as chamadas emissões de processo, que não podem ser de alguma forma mitigadas, ou pelo menos são extremamente difíceis de mitigar. Por exemplo, há bocado o Ricardo dizia que o transporte público para ele talvez fosse o último a ser mitigado. Eu acho que é mais fácil mitigar as emissões do transporte, apesar de ser extremamente difícil, do que algumas desta indústria pesada, onde nós temos realmente processos que não são muito fáceis de mitigar. E aqui, eu e milhares de pessoas que estudam isto, começa a haver um certo consenso que talvez o CCUS faça algum sentido. Agora, tudo depende realmente de como é que isso é feito. Não é? Por exemplo, é muito importante que, se nós capturamos o carbono e se nós o utilizarmos para qualquer coisa, seja para um material de construção, seja para um pedaço de mobília, não sei. Há muitas, seja para fazer bolinhas nos refrigerantes, que também é uma fonte de dióxido de carbono. Independentemente desse objetivo final, esse dióxido de carbono poderá ir parar outra vez à atmosfera. Portanto, em mais ou menos tempo. Portanto, é muito importante saber o que é que vai ser feito a seguir. Se for um ciclo em que essa relibertação é relativamente rápida, em poucos anos ou até mesmo décadas, se calhar não se está a ganhar muito com este processo. Se houver maneira de utilizá-lo em algo em que esse produto vai ficar ali durante muitos anos, aí já começa a fazer um bocadinho mais de sentido. Se houver realmente maneira de enterrar esse dióxido de carbono no subsolo, e se nós tivermos muito boas garantias que ele não vai sair dali a escalas de tempo mais ou menos geológicas, aí também a coisa começa a fazer algum sentido. Eu digo algum, ou seja, só para dizer que isto não é... Isto tem pernas para andar e é uma solução possível. Agora tudo depende de como for feita. E é curioso também, é que se isto fosse implementado em larga escala, nós começávamos a fazer um bocadinho o oposto do que temos feito nos últimos 200 anos. Ou seja, desde a Revolução Industrial, passou-se cerca de 200 anos a desenterrar carbono, que é basicamente aquilo que estava nos combustíveis fósseis, portanto carvão, petróleo e gás natural, desenterrá-lo o mais rapidamente possível, queimá-lo o mais rapidamente possível e libertá-lo na atmosfera. Se houver agora realmente maneiras de capturar carbono, seja à fonte dos processos, seja mesmo através de captura direta do ar, nós de certa forma poderíamos começar a reverter um bocadinho este processo. Pronto, que é até algo irónico.
Agora, o ponto se calhar negativo, pronto, e acabo por aqui, é que muitos dos cenários atuais, inclusivamente os do IPCC e de vários outros organismos mundiais, pronto, que têm boa capacidade de produzir cenários de mitigação e que estão a olhar para estas coisas com mais detalhe, todos esses cenários já estão a ter em conta uma série de tecnologias que envolvem o CCUS, ou envolvem a captura direta de carbono do ar e algumas que eles próprios dizem que ainda não estão desenvolvidas, mas talvez venham a aparecer. Ou seja, e essas tecnologias, algumas delas que nem sequer sabem o que é que são, já começam a entrar em conta nos cenários. Porque é que isto é muito preocupante? É que isto começa a mandar um sinal de que os governos se calhar não têm ou não vão ter a capacidade ou o interesse para regular as indústrias da forma que seria preciso, decretando uma emergência climática, decretando que é preciso reduzir emissões de forma drástica, e então confia-se em soluções tecnológicas para o futuro que vão aparecer, confiando na inventividade do espírito humano, que muitos dizem que é infinita, mas que a verdade é que poderão simplesmente não se materializar. Portanto, e está muito peso a ser posto realmente nessas soluções. Não sei se respondo à tua pergunta, mas é mais ou menos assim que eu vejo a questão. E ia só perguntar, o Fred faz um fixe. Ia só perguntar se alguém tem mais uma última pergunta, porque acho que já começamos todos a não funcionar muito bem a esta hora da noite. Por isso, se alguém quisesse fazer uma última pergunta, força. Espero que este compasso de silêncio. Se ninguém se lançar a isso, então deixo uma última pergunta de algumas que o Miguel tinha. Depois escolher aqui uma delas, que é uma questão que ainda não falamos, que tem a ver com... Ele pergunta se é energia marmotriz, para estar a dizer corretamente, se é uma fonte de energia com futuro, o que é que está a ser feito neste campo e quais os principais ou os atuais desafios neste tipo de energia. Pois, energia das ondas, das marés, assim. Pronto, aí é que eu já sou um bocadinho menos positivo. Pronto, eu tenho tentado aqui falar um bocadinho de tudo. Isto tem um lado bom, isto tem um lado mau. Eu não estou, sinceramente, não estou a ver assim grande desenvolvimento, nem no curto prazo, nem no médio prazo. Portanto, e porquê? Eu acho que, não sei, acho que há algumas dificuldades técnicas ali que talvez estejam a ser minimizadas. Porque nós temos plataformas realmente a flutuar, por vezes no alto mar ou na costa, portanto, a receber o impacto da ondulação de forma quase direta. E aquilo é muito grande. Eu tive uma vez, por exemplo, numa conferência que acontece cá todos os anos, que envolve o Ministério da Economia da Noruega, etc. Eles são muito proativos neste tipo de energia que envolve o mar, etc. E vi alguns protótipos, por exemplo, alguns dos protótipos eram gigantescos e eram coisas que iam ficar a poucos metros da praia. E eu logo ali comecei a pensar, qual é a praia em Portugal em que nós vamos pôr isto, não é? Quando eu digo poucos metros, era, pronto, via-se, conseguia chegar lá a nadar, etc. Isso aí despertou logo assim um bocadinho alguns sinais de alarme. Por exemplo, Portugal teve aqui projetos também, acho que na primeira década deste século, havia ali um projeto piloto, acho que na zona da Figueira da Foz ou assim, foi falado um bocadinho a nível mundial, que era um dos primeiros, era um dos mais avançados naquela tecnologia. Entretanto, a coisa morreu praticamente, não sei, morte natural. Outros países começaram a fazer outras coisas, aquilo perdeu o interesse. Sinceramente, acho que está muito atrasado. Uma tecnologia que eu acho que tem realmente imenso potencial, e eu trabalhei nisso durante alguns anos e pronto, ainda sinto assim, espero que as coisas corram bem, que aquilo funcione, prende-se com a fusão nuclear. Isto é sempre um bocadinho polémico usar aqui o termo nuclear, mas isto é aquela forma de energia nuclear que se anda a tentar conseguir para aí desde os anos 50 ou assim, não é? E, novamente também tem sido extremamente difícil. Agora, se nós apontarmos, por exemplo, para a segunda metade deste século, ou seja, portanto, não é uma energia que nos vai ajudar a resolver esta crise, a baixar emissões, a chegar à neutralidade carbónica. Mas na segunda metade deste século, no próximo século, eventualmente, acho que é uma energia que tem mesmo um potencial enorme. Aí sim, de realmente produzir quantidades de energia mesmo muito grandes
e que nós vamos precisar delas na altura, portanto, não só para satisfazer algum do consumo que ainda houver, mas também se calhar para coisas como, por exemplo, desalinização. Portanto, eu penso que as questões da água potável vão se acelerar, não é? E vai haver uma falta cada vez maior. E se nós tivéssemos realmente uma fonte de energia que fosse muito limpa, que fosse segura, não sei, acho que a fusão nuclear aí podia ter um papel importante. Energia das ondas, não sei, é mais uma. A geotérmica é importante em vários países, nos Açores, na Islândia, noutros. Enfim, é todo um mix de soluções. Bombas de calor. Uma coisa que os países escandinavos têm muito é jogar com a diferença de temperaturas entre o subsolo, debaixo das casas, por exemplo, e o ar cá em cima, portanto, e jogar com esse diferencial. Muitas funções. Antes de irmos embora, pode só explicar rapidamente o que é a fusão nuclear, ou seja, como é que a produção de energia funciona dessa forma? Muito rapidamente é a forma como as estrelas se mantêm a brilhar todos os dias. Pronto. Como elas têm uma enorme massa, portanto, a força gravítica que captura os átomos ali perto, junto uns dos outros, arranca os elétrons, não é? Portanto, ficam só os núcleos. E depois a força gravítica que atrai os núcleos é de tal maneira forte que supera a repulsão elétrica. Ou seja, os núcleos são forçados a chocar uns contra os outros e a serem contraídos de tal maneira que se forma um núcleo diferente. E quando isso acontece, liberta-se uma quantidade enorme de energia. Eu acho que 100 vezes mais do que acontece, por exemplo, na fissão. E isto acontece com núcleos com elementos leves, portanto, nomeadamente o hidrogênio, a ser convertido em hélio, que é exatamente o contrário da fissão nuclear. Na fissão nós pegamos quase nos elementos mais pesados que há, o urânio, o tório, e dividimos ao meio. Portanto, isso liberta alguma energia. Quando nós fazemos o contrário com os mais pequeninos, aquilo liberta muito mais energia e é quase intrinsecamente seguro. Porque se nós, por exemplo, se nós tivéssemos ali uma câmara de gás de fusão de plasma e disparássemos para lá um tiro de caçadeira, a reação parava automaticamente, porque a densidade dos materiais é de tal maneira pequenina que bastava entrar uma lufada de ar que a reação parava. Enfim, bom, tem muitas vantagens. Tem menos resíduos, tem uma série de vantagens, mas está a 50 ou 80 anos de distância. Não sei se vamos ver a funcionar. Enfim, fica para o futuro. Obrigada, Luís, pela disponibilidade e por esta 1h40. E queria agradecer a toda a gente que esteve aqui connosco e pelas vossas perguntas. E pronto, desejar-vos a todos um bom descanso e boa noite e voltamos a ver num próximo evento, quem sabe, presencialmente. Beijinhos e bom descanso para todos. Obrigado também.